A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Cristiano. Já quero partilhar com vocês aqui nesse vídeo um pouco daquilo que será o nosso novo módulo do grupo de estudos da Missão Ágape, né? Estes mini cursos que nós temos desenvolvido, sobretudo neste tempo de pandemia, e que agora vai ganhar um novo formato. Nós iremos trabalhar então neste próximo projeto a questão da vida espiritual, da intimidade com Deus, da vida interior, portanto também da vida de santidade, tudo aquilo que envolve a vida de santidade a partir da teologia ascética e mística da igreja, né? Da vida dos santos também, das diversas formas de oração que a igreja então vem desenvolvendo aí ao longo desses mais de 2000 anos de história, né? De prática. Então, nós precisamos entender que na vida espiritual quem não progride, regride, quem não está andando para frente está automaticamente andando para trás, e por isso então nós precisamos dar passos, né, para frente, né, e não para trás. Então nós precisamos mergulhar nesta realidade do nosso interior e ali crescer na intimidade com Deus, porque não existe santidade sem intimidade com Deus, né? E é dessa intimidade com Deus, a partir de uma vida interior, que nós vamos crescendo nos graus de santidade. Nós vamos crescendo nesta vida eterna já começada, né? Os grandes doutores aí, teólogos da ascética e mística, falam que a vida da graça, a vida interior, a vida no Espírito, já é aqui a vida eterna começada, né? E é interessante porque, se nós pegarmos o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 47, é exatamente isso que está lá, né? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, né? Ele não fala terá, né? Mas ele diz tem. O próprio evangelista São João, no capítulo 3, versículo 36, vai falar de algo parecido. Veja, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crê no Filho, não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Portanto, a vida interior que nos faz crescer na intimidade com Deus e a partir daí nos graus de santidade, é como que a semente, né, da vida eterna. É como se nós já possuíssemos a vida eterna em germe, né, em potência. Um exemplo, uma semente, por exemplo, né, uma sementinha de uma árvore, ela já é uma árvore em potência, né? Ela tem o potencial para se tornar uma árvore, está tudo ali. Então, aquela semente é uma árvore em potência, né? E aí, claro, dentro da filosofia, da metafísica, né, da teologia, nós vamos entender que aí é necessário todo um movimento, né, para que ela saia da potência e chegue ao ato de ser uma árvore, né? Ou seja, uma árvore em ato. Mas veja, essa vida interior, inaugurada por Jesus na cruz, do seu lado aberto principalmente, né? Ela já é em nós, pelo sacramento do batismo, porque no sacramento do batismo todos os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo são aplicados a nós, né? E aí nós recebemos aí nas nossas potências superiores da alma, no intelecto, né, na vontade, os dons, os 7 dons infusos do Espírito Santo, as virtudes infusas, né, a fé, a esperança, a caridade, que são virtudes teologais,
as virtudes cardeais, ou chamadas também de morais, né? As quatro: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, né? Veja, todos os meios, né, que nos possibilitam crescer na graça e crescer nos graus de santidade já estão em nós. Então, quando Jesus disse: sede santo, como o Pai do céu é santo, e ele diz depois: sede perfeito, porque o vosso Pai Celeste é perfeito, ele não está falando de algo impossível ou inatingível a nós. Porque se ele chega a dizer isso, significa, em primeiro lugar, que isso é possível. E em segundo lugar, que ele nunca nos pede nada que antes ele já não nos tenha dado. Então veja, nós já temos essa vida eterna começada dentro de nós pela ação do Espírito Santo. Romanos 5, versículo 5, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Atos 1, versículo 8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. E essa força se manifesta em nós justamente pelos dons, pelas graças, a graça santificante, que é a graça habitual, né? A graça atual também, que vem por meio da nossa vida de oração, e assim por diante. E claro, aí depois os sacramentos, a contemplação infusa dos mistérios da fé, tudo isso nós vamos estudar também no nosso próximo mini curso, mas desde já eu quero te provocar a pensar nisso, né? A olhar mais para dentro, e não viver somente uma vida exterior, presa somente àquilo que os cinco sentidos podem captar, né? Porque normalmente os nossos sentidos vão fazer com que nós nos apeguemos muito mais às coisas exteriores do que à vida interior, né? E Santa Teresa d'Ávila vai mostrar para nós a imagem da nossa alma comparada a um castelo interior, né, do qual no centro, né, habita o próprio Deus, a majestade divina, a Santíssima Trindade, né? Que os doutores místicos vão chamar de inabitação trinitária, essa habitação da Trindade dentro de nós. Nós precisamos buscar conhecer mais do nosso mundo interior, das potências da nossa alma, né? Lutar também contra a nossa vontade enfraquecida, que às vezes quer desordenar aí a nossa alma também, né? E para terminar, veja que interessante, porque na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele vai falar exatamente disso, né? Da necessidade de se ordenar o nosso interior com vistas à santidade. O Deus da paz em pessoa vos santifique em tudo, a fim de que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se conservem sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual fará isso, né? Na Bíblia da Ave Maria diz: o qual cumprirá. Então veja que aqui São Paulo estabelece diante dos Tessalonicenses uma hierarquia do nosso interior. Então ele coloca em primeiro lugar o espírito, em segundo lugar a alma, e em terceiro lugar o nosso corpo, né? Então veja que muitas vezes nós invertemos esses valores ou essa hierarquia quando nós queremos, por exemplo, cuidar da nossa saúde. Nós nos preocupamos muito mais com a saúde do corpo, né? Com os exercícios físicos, né? Com a estética, o visual, né, do nosso exterior, para que esteja bem cuidado, bem apresentável. Mas muitas vezes nós descuidamos da nossa saúde interior, da saúde da alma, né? Por isso nós muitas vezes não progredimos. Nós temos até já uma vida de oração, uma vida sacramental, frequentamos aí um grupo de oração, participamos de algum apostolado, já fizemos inúmeros retiros, mas parece que
a gente ainda, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, né? Não alçou aí o voo da águia, né? Nós estamos vivendo mais como galinha, né? Ciscando ao redor de si mesmo, mas nós nascemos para ser águias. Veja, o Deus da paz em pessoa vos santifique em tudo, a fim de que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Então, a nossa santidade de vida passa pela reordenação daquilo que o pecado original desordenou em nós. E nós fomos vivendo uma vida muito mais exterior do que o interior. A nossa vontade inferior se inclina muito mais aos bens temporais, né? Se apega muito mais às coisas desse mundo do que às coisas do alto. Isso é consequência do pecado original em nós. A concupiscência, né? O sacramento do batismo apaga a mancha do pecado em nós, opera em nós uma regeneração, sim, mas a consequência do pecado, essa inclinação, essa concupiscência da carne, né? Aquilo que está na nossa alma mais ligado aos sentidos, continua nos arrastando para aquilo que de fato nos afasta de Deus. Então nós vamos entender isso e muito mais, vem muita coisa boa por aí. Estamos nos baseando sobretudo no compêndio de teologia mística do padre Tanqueray, também na doutora mística Santa Teresa d'Ávila, principalmente nos livros O Caminho da Perfeição, que vai ser o título aí, o tema, né, o nome do nosso mini curso, e das moradas ou do castelo interior, né, das 7 moradas de Santa Teresa de Ávila. Tá bom, meus irmãos? Vamos pensar mais, vamos nos preocupar mais com a saúde da nossa alma. Nós vamos entender um pouco mais a respeito disso tudo e vamos mergulhar aí num grande caminho de perfeição, né, desde o início, proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar a Mãezinha do Céu, a Bem-aventurada Virgem Maria, para que interceda por tudo que está sendo preparado, para que você também possa participar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.